Bom dia, gente. Professora Daniela aqui. Estamos aí com mais uma aula para vocês do nosso conteúdo. Eu quero que vocês acompanhem aí no livro de vocês na página 90, onde nós vamos ver sobre as organelas que estão presentes no interior da célula. A gente já viu sobre a célula, já viu que existe diferença entre a célula animal e célula vegetal, e hoje a gente vai mergulhar mais fundo, entender mais profundo o que é que existe dentro dessa célula para ela ser tão importante assim, né? E aí a gente vai ver que tem nessa célula estruturas chamadas organelas. O que são as organelas? É como se fosse órgão, como se fossem os nossos órgãos que desempenham funções importantes para a nossa vida. Pois é, dentro da célula tem organelas, desculpa, que desempenham atividades cruciais para a vida, ok? E dentre essas organelas tem aí o citoplasma, que também é chamado de aloplasma, de citosóide e citoplasma fundamental. A gente pode ver nessa imagem aí uma célula, né, com núcleo, várias organelas, e o meio, esse meio aí, eu não sei que cor é essa, minha gente, um bege, um amarelo bem queimado, onde estão todas essas organelas, onde está mergulhado, esse aí é o citoplasma. Ele é gelatinoso, imagina aí uma gelatina, e nessa gelatina você joga aí várias frutas, né? É mais ou menos isso, gente. O citoplasma é aquele meio líquido, né? Aquele meio gelatinoso. Ele vai ser formado por íons, por moléculas orgânicas que são dissolvidas em água e vai apresentar aí um movimento ameboide de ameba e de ciclose. Os componentes do citoplasma, gente, é o citoesqueleto, microtúbulos, microfilamentos e outras organelas celulares. O que é o citoesqueleto, minha gente? Citoesqueleto lembra o quê? Obviamente, esqueleto, né? O esqueleto humano ele serve para sustentar o nosso corpo, para não deixar que a nossa pele, né, fica aí ao léu, mas precisa aí de um arcabouço, um suporte para que a gente tenha estrutura, ok? Então, o citoesqueleto, ele é o esqueleto da célula, no sentido literal da palavra. É ele quem dá estrutura, é ele quem dá suporte à célula. E as outras organelas celulares que também estão presentes no citoplasma são os ribossomos, retículo endoplasmático, complexo de Golgi ou complexo golgiense, lisossomos, mitocôndrias, peroxissomos, centríolos, os plastos e os vacúolos, certo, gente? Tentam aí, leiam bastante, tentam aí aprender todos esses termos, todas essas palavras, porque é importante para a vida de vocês, para a vida escolar. Aí nós temos os ribossomos, né? Foi uma das organelas que eu acabei de citar, que está no citoplasma e que está também presente dentro da célula. O que são os ribossomos? São pequenos grânulos que aparecem livremente no citoplasma ou que são aderidos às membranas, como por exemplo o retículo endoplasmático. Lembra que tem o retículo endoplasmático rugoso? Pois é, aquele que é rugoso, ele vai ter aderido em si os ribossomos. Mas qual vai ser a principal função dessa organela, professora? A síntese de proteína. O que é síntese? É a fabricação, é a construção. Ou seja, vai ser ali que vai ser produzido, fabricado as proteínas que são necessárias para o nosso corpo. Aí temos o retículo endoplasmático. Ele constitui um sistema de membranas duplas e lipoproteicas que formam canais ou vesículas. Pode ser rugoso, eu acabei de falar, né? Ou pode ser também liso, ou seja, aquele que é liso, ele não tem ribossomos aderidos nele.
E a função deles é a síntese de proteínas e a síntese de lipídios. Ou seja, dá para produzir proteína lá, por causa dos ribossomos, e dá também para produzir lipídio dentro do retículo endoplasmático. E temos o complexo Golgiense, que são cisternas ou bolsas, tipo umas bolsinhas que ficam bem achatadas e elas ficam bem envoltas por membrana lipoproteica. E a função dessas bolsinhas, né? Bolsa serve para quê? Para armazenar, para guardar as coisas. E a função do complexo de Golgi é justamente guardar proteína, armazenar proteína. Vai formar também o acrossoma dos espermatozoides, que os espermatozoides são produzidos lá nos testículos dos machos, né? Que vocês vão ver mais adiante. Também vai sintetizar, ou seja, produzir lipídios, gordura, óleo. Vai formar lamela média em células vegetais. Também vai participar na formação dos lisossomos e na secreção, ou seja, na eliminação de substâncias como carboidrato. Ou seja, gente, complexo de Golgi tem muita função importante para a célula. Lisossomos. Os lisossomos, gente, são vesículas que também são envolvidas por membranas lipoproteicas e que contêm enzimas digestivas. Eita, professora, mas que negócio é esse de enzima digestiva? Sabe o nosso sistema digestório não tem lá aquele famoso suco gástrico que quando a gente se alimenta, né, o alimento vai para lá para o estômago e logo aquele alimento se transforma em um bolo alimentar diferente, não é verdade? Isso porque as enzimas agiram ali no alimento e transformaram em substâncias diferentes, substâncias digeridas, né? Então, os lisossomos, eles são importantes para isso, para digerir alguma coisa, corpos estranhos que entram lá na célula ou que quer entrar na célula, né? E ele elimina dali, ele digere com as suas enzimas e elimina dali. Olha aqui um exemplo da célula quando ela digere alguma coisa. Aí nós temos um vídeo de uma célula da nossa defesa imunológica. Aí quando entra certas bactérias ou micro-organismos que o nosso corpo não aceita, vejam bem o que acontece. Observem que a célula ela está perseguindo alguma coisa, né? Essas outras bolinhas são outras células. Aí, de repente, olha o que vai acontecer. Conseguiu, né? Ela conseguiu ali engolir, de certa forma, alguma coisa que o corpo não queria aceitar. Isso pode ser uma bactéria, um corpo estranho, um micro-organismo qualquer, né? Que as nossas células de defesa, elas trabalham e ali capturam aquele micro-organismo, digere e depois elimina para fora do corpo. E é por isso que a gente, às vezes, somos imunes, né? Temos defesa contra determinadas doenças. Ok? Chegamos agora nas mitocôndrias, que são essenciais para a célula. Por quê? Porque é através das mitocôndrias que as células respiram. Ah, professora, mas a célula respira? Respira, né? Não tem nariz que nem a gente, não tem boca que nem a gente, mas elas também precisam respirar. E essa respiração celular, elas fazem por intermédio das cristas mitocondriais que estão presentes na mitocôndria. E tem também os peroxissomos, que também são bolsinhas, são repletas de enzimas digestivas, degradam substâncias tóxicas para o organismo, por exemplo, converte peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, ou seja, algumas substâncias que são tóxicas dentro do nosso organismo, dentro de nós, né?
Esses peroxissomos, eles podem quebrar essas substâncias e transformar em outras substâncias que não são tóxicas ao nosso corpo. Então, isso é muito legal para nós, né, gente? Tem também os centríolos, que basicamente ele participa aí da divisão celular, porque a célula ela precisa se dividir o tempo todo. Tem os vacúolos, que eles podem ser digestivos, pulsáteis ou de suco celular. Esses vacúolos, eles também servem para a digestão da célula, né? Na hora de engolir lá determinadas coisas, ou para armazenar também algumas substâncias, como água. Tem os plastos. E no caso dos plastos, gente, a gente vai ver comumente nas plantas, porque a planta ela tem o cloroplasto. E o cloroplasto é muito importante para a planta, porque é através dele que ela vai realizar a fotossíntese. Então, neste caso, passa a ser uma organela muito importante para a célula vegetal. Agora vamos para uma questãozinha, um exercício de fixação, gente. Os grânulos que ao microscópio eletrônico são vistos sobre o retículo endoplasmático são o quê? Os pequenos grânulos, minha gente, que a gente não vê a olho nu, mas no microscópio a gente pode ver. E que está presente no retículo endoplasmático, ele é chamado de quê? Tem até o nomezinho aí na figura, né? É óbvio que é ribossomos. Próxima pergunta. Além de armazenar secreções, esta organela pode fabricar carboidratos. Qual é a que pode armazenar, que pode guardar dentro de si? Lembra que eu comparei com uma bolsa? Quem lembra? Ó o tempo. E aí, sabe ou não sabe? Vou dizer agora. É o complexo de Golgi, minha gente. O complexo de Golgi é quem armazena secreções e que pode também fabricar carboidrato. A estrutura representada no desenho abaixo é... Essa estrutura é o complexo de Golgi. Observe aí que elas são bolsinhas achatadas, né? E as bolsinhas achatadas é o complexo de Golgi. A mitocôndria é uma organela presente no citoplasma que tem a função de quê? Lembra que eu falei que a célula, ela não é como a gente que respira pelo nariz, pela boca, ela respira por outra organela. Que organela é essa? A mitocôndria. Então, a função da mitocôndria é respiração. Por fim, eu quero que vocês realizem essa atividade aí em casa. Faça o print dessa imagem e vocês vão me mandar uma foto do caderno de vocês com todas as organelas, tá bom? Utilizem o livro aí para ajudar vocês. Aí vocês vão indicar qual é a organela que está lá no número 2. É o mais fácil, né? O núcleo. Qual a organela que está lá no número 1? Não sei, vocês vão me dizer. Qual a organela que está no número 3? Me dizem aí também, viu? Todos esses daí que está faltando, o 2, o 3, o 5, o 6, o 8, o 9, o 11, o 13, eu preciso que vocês coloquem, preciso que vocês completem. Então, gente, por hoje é só. Um cheiro para vocês. Façam essa atividade aí para fixar melhor na mente de vocês o nosso conteúdo. E um grande abraço.